E a qualidade da rede de apoio influencia na recuperação das famílias atingidas por tragédias. O acompanhamento psicológico se mostra cada vez mais importante diante dessa situação como essa que estamos vivendo aqui. Vamos falar mais sobre o assunto com a psicoterapeuta, a doutora Cecília Laureano. Muito bom dia, obrigada por participar aqui do Jornal da Manhã. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir num momento tão delicado como esse, né? Momento bastante delicado mesmo, doutora. E esses profissionais, eles precisam estar extremamente preparados, porque o trauma é grande e esse processo pode levar anos, inclusive. Sim, é um impacto de choque, né? Nesse momento as pessoas estão vivendo um grande choque do futuro que deixa de existir, dos planos que deixam de existir, a forma da despedida, não poder ver a pessoa ou a maneira como a pessoa pode ser encontrada. São muitos elementos que compõem a dor de um trauma assim, de uma despedida assim tão impactante, né? Sem nenhum preparo, nenhum aviso prévio. É realmente uma dor excruciante que precisa de cuidado e tempo para ser processada. Quanto tempo demora para a pessoa conseguir formular o luto nessas circunstâncias em que a pessoa desaparece subitamente, que havia uma série de planos, enfim, não houve doença, não haverá velório visível, como a senhora lembrou? Como é que é a formação desse luto, doutora? Isso vai depender dessa rede de apoio, desse cuidado e do histórico da vida dessas pessoas. Depende também das proximidades em relação à perda de filho, perda de esposo, esses fatores são diferentes no processamento, mas como essa pessoa foi construindo ao longo da vida sua resiliência emocional e a capacidade de absorver os impactos dos desafios da vida, vão ser preditores para maior ou melhor desfecho do luto ou maior probabilidade de traumatização e desfechos clínicos como depressão, outros adoecimentos mentais. Então, não existe, embora o DSM fale de 6 meses, ainda assim a gente vai precisar considerar a individualidade, o histórico, a rede de apoio e como esses dias seguintes aconteceram para essa pessoa, ter um lugar de compartilhamento da sua dor. Dores muito grandes precisam de peles estendidas, então a rede de apoio familiar, dos relacionamentos pessoais, o apoio psicológico é determinante para ir mitigando um pouco essa dor, distribuindo no coletivo, para a pessoa não ter que atravessar sozinha. E se esse apoio é bem feito, ela tem maiores chances, uma maior predição de uma travessia em 6 meses, como é previsto no DSM, por esses fatores intervenientes que vão contribuir para um desfecho mais favorável para a saúde emocional dessa pessoa, para a saúde psicológica dessa pessoa. É melhor falar sobre o assunto, doutora? Quem se aproxima, por exemplo, de alguém que teve um parente morto, vítima de um acidente aéreo, ou de uma morte súbita, como num acidente aéreo, um acidente de trânsito, enfim, qualquer coisa em que a pessoa não tenha tempo para minimamente formular aquilo antes que aconteça. É bom tocar no assunto, perguntar se a pessoa quer falar, esperar a pessoa falar. Qual é o comportamento de quem está próximo para oferecer essa rede de apoio que a senhora sugere? Se colocar à disposição para estar com a pessoa da maneira que ela precisar, né? Então, falar, reconhecer o que está acontecendo é importante. Não tocar no assunto dá a sensação de que a gente não pode lidar com aquilo. Agora, frases que não ajudam você precisa ser forte agora, né? Pedir para a pessoa coisas que ela não está dizendo que ela consegue fazer. Frases do tipo, eu posso imaginar o tamanho da sua dor e eu quero que você saiba que eu vou estar aqui do seu lado durante sua travessia. Me deixe saber como eu posso estar com você. Se você precisar chorar, eu vou estar do teu lado. Chore tanto quanto você precisar. Eu sei que está difícil e ainda assim saiba que você não está sozinha. Como nós podemos estar com você? Então, esse foco, o centro gravitacional é a pessoa, como ela precisa ser apoiada. Então, frases prontas e prévias que a gente é acostumado na nosso senso comum, na educação, dizer você tem que ser forte, ele deve estar ou ela num lugar melhor. Essas frases comuns, elas não ajudam porque elas não estão sintonizadas com a pessoa. A sintonia em ressonância, poder realmente sentir junto, que é o que eu disse da pele estendida. Eu sei que eu não posso tirar a sua dor, eu sei que eu não posso sentir por você, mas eu sei que eu posso estar do teu lado, segurando a tua mão para que você não esteja sozinha enquanto essa dor está grande demais. Então, essa qualidade de empatia
é determinante para que a pessoa não se sinta só, não se sinta desamparada na sua dor, e é isso que traz a força que ela vai encontrar em si mesma ao longo do caminho para poder atravessar, processar, integrar e liberar esse luto num lugar mais acomodado dentro de si. A gente sabe que a dor do luto, ela segue, a perda, ela segue. O que não precisa seguir é o sofrimento. Então, esse sofrimento, quando processado, pode oferecer um lugar de acomodação para essa dor, para que a pessoa possa seguir adiante. Doutora, sobre a tragédia em Vinhedo, a gente sabe que essas famílias terão esse apoio psicológico por parte da companhia aérea, mas em outras tragédias, muitas vezes as famílias não têm condições de buscar essa ajuda. Como lidar? O setor público tem a capacidade de atender esse tipo de situação ou não? Como lidar, né, nesse momento tão caótico, digamos assim? Existem apoios de diversas ordens, né? Lógico que o apoio profissional, o atendimento psicológico, como está acontecendo agora, ele é essencial, ele precisa cada vez mais ser discutido como política pública, não só para a tragédia, mas para diversas doenças e adoecimentos que a gente vê crescer cada vez mais de ordem mental, como ansiedade, depressão. Então, essa é uma discussão ampla que precisa incluir as políticas públicas, os centros de atendimento, nós temos os CAPs, mas que não atende todas as cidades, não é uma realidade de todo o país. Então, a gente tem uma questão importante para olhar para a saúde mental. Então, sabendo que existe, além dessa necessidade, existe o coletivo e os centros de apoio em relação a pessoas que viveram tragédias. Então, esses grupos de apoio que oferecem esse lugar do coletivo, esse lugar da escutativa, esse lugar do suporte em grupo, pode ser um caminho alternativo quando não há essa política pública exercendo essa função tão importante, que esse coletivo, que esse grupo de pessoas, familiares, amigos ou essas associações que oferecem para pessoas que vivem luto, podem ser um caminho essencial, importante. Terapeutas de luto, existem hoje terapeutas especializadas em luto, doulas de passagem, doulas de luto. Então, existem outros grupos de apoio que cuidam diretamente de luto, que pode, no meu ponto de vista, ser um caminho alternativo para essa realidade que você trouxe. Cília, são momentos diferentes, eu imagino, dessa tragédia, né? Porque, e quem já teve um parente, um amigo morto, sabe que esse período de providências, né? Como vai ser o funeral, né? Liberaram o corpo, não liberarem o corpo. No caso de um acidente, né, desse tamanho, em que as emissoras de rádio, televisão, os portais de internet falam nisso o tempo todo, ainda há a sensação de que a pessoa perdida está por ali, né? Está próxima, você ainda está envolvido com aquilo. Daqui uma semana, provavelmente, as vítimas estarão todas sepultadas, o assunto é inevitável que aconteça, perder espaço no noticiário. Fica pior esse momento? São dores diferentes, né? Cada etapa, ela tem o seu desafio. Nesse primeiro momento, é muito provável que as pessoas estejam vivendo um senso de desrealização, de dissociação do afeto, até para conseguir amortizar um pouco a dor. Nós temos respostas de defesa no nosso corpo para nos proteger, nos defender e adaptar diante dos desafios. Famosas luta, fuga e a próprio congelamento, dissociação, que é quando o nosso corpo providencia essa sensação de distanciamento, parece que não está acontecendo, parece que eu não estou sentindo. Então, isso é comum. Essa primeira resposta, ela faz parte de uma resposta natural adaptativa para a gente conseguir enfrentar o intolerável, o improvisível, o imponderável. Se a gente tivesse que sentir tudo na carne desde o primeiro momento, possivelmente a gente não suportaria. Essa resposta, com o tempo, ela tende a ir se retirando e então a gente consegue ir lidando com a próxima forma, o próximo desafio, que é a ausência, a saudade, a reorganização da rotina, da vida, como a vida vai seguir, e aí a gente vai experimentar isso de uma outra forma, com outros sentires, vamos assim dizer. E isso segue ao longo do tempo. Então, eu não faria uma avaliação qualitativa de pior ou melhor, mas de que cada etapa, ela convoca de nós uma forma de estar com a dor, com aquilo que está acontecendo. Nesse momento, é natural que o impacto, o choque esteja presente. E a gente precisa lidar com essa realidade sabendo disso. Elas estão chocadas, elas estão impactadas, a rede de apoio precisa providenciar o prático,
o dia a dia, a organização que essa pessoa não está disponível para fazer. Num segundo momento, onde a vida vai convocar a reorganização, o renascimento pós-luto, né, como vamos renascer desse luto, dessa dor, ela vai lidar mais com a liberação do choque. É onde possivelmente vai vir mais choro, mais fala, mais expressões de desespero, e é importante que nesse momento ela tenha espaço para isso, para liberar o choque do corpo. E uma das providências que a gente libera descarregando é chorando, é tremendo, é falando, muitas vezes gritando de dor. Pessoas vão expressar isso e saber conter, saber estar junto, vai fazer parte. No terceiro momento, essas reações tendem a diminuir e aí sim as providências mais organizacionais da vida tendem a se apresentar. Esse é o caminho que a gente espera observar, sabe que pode acontecer e que se a pessoa fizer uma boa travessia, ela tem todas as condições de poder seguir adiante, carregando consigo essa história e essa marca, né, que não vai deixar de existir essa cicatriz nela. Pois bem, nós conversamos com a psicoterapeuta, a doutora Cecília Laureano. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço. Bom domingo para vocês.